E neste bloco nós vamos bater um papo sobre a polêmica, né, Paula Carvalho, que está envolvendo humoristas e o ex-diretor global Márcio Smelling. E nós temos novidades, né, em relação ao Felipe Castanhari, é isso? Pois é, porque como aconteceu com o Rafinha, o Felipe Castanhari também tinha uma determinação para apagar posts que faziam referência ao Márcio Smelling. O Castanhari fez um post nas redes sociais dele com a manchete: Justiça nega pedido de Smelling para que Castanhari apague mais um post. E aí ele mandou ver aqui no textão. Olha o que ele disse, ó. Márcio Smelling falha em sua tentativa patética de censura. Não satisfeito em me processar por causa de um tweet em que eu defendi a Dani, o sujeito ainda está tentando calar todo mundo que se pronunciou em defesa dela. Assim como o Marcos Veras, o Danilo Gentili e também com o Rafinha Bastos. Prestem muita atenção, porque é exatamente assim que os assediadores operam. Aí, enfim, ele fala ali um monte de coisa, diz que não vai ser amedrontado por isso, que inclusive oferece assessoria jurídica para alguém que ele decida... o Smelling decida processar, enfim, e que tenha falado alguma coisa sobre esse assunto e tal. Terminou assim: lembrem-se dessa frase: a imposição do silêncio é uma das principais armas de um assediador. Nisso a gente está lendo aqui o post do Felipe Castanhari, que, assim como o Rafinha Bastos, o Marcos Veras e o Danilo Gentili estão recebendo processo por calúnia de difamação, alguns com determinação de retirada de post, foi o caso do Castanhari, também agora o caso do Rafinha Bastos, e existe ainda um processo contra a revista Piauí, que foi onde aconteceu ali a história da boiada, né? O estopim da exposição de detalhes da história e tal. Então o Smelling também está processando a revista em R$200 mil. Ele disse que vai usar todo esse dinheiro para doar para causas sociais, etc. e tal. E a gente já tinha começado essa discussão ontem aqui, né, a respeito disso, se seria uma tentativa de censura ou se ele está se defendendo de alguma coisa que possa manchar o nome dele, o Márcio Smelling. Vamos continuar, então, com essa conversa, porque hoje a gente vai ter o Rafinha aqui, Nós né? estamos recebendo aqui no estúdio atrasado o Dr. Rafinha Bastos, mas chegou firme e forte. Já chegou aqui para conversar um pouco com a gente. Rafinha, bom dia para você, tudo bom? Bom dia, tudo bem com vocês, gente? Prazer você tá bem? Aqui. Deixa eu explicar um pouquinho para nossa audiência. Você ouviu o Morning Show ontem, a gente comentando a respeito dessa determinação judicial para que você tirasse do ar um vídeo em que você ironiza o ex-diretor global Márcio Smelling. Grande peça publicitária maravilhosa. Aí o que aconteceu, Rafinha? O Adrilho Jorge foi lá falar, né? Isso. E aí você falou, meu, que porcaria. Adrilho Jorge fazendo uma injustiça. Eu fiz uma ilação sobre a sua fala. Injustiça, o Adriles mal informado. Eu ouvi você falar o que você falou. Não. Aí, Rafinha, meu... Vim me defender. Exatamente. Eu te elogiei, Não, eu queria dizer uma coisa pra você. Mas o elogio do Adriles é pior do que cara, certo era eu defendi errado. Você tocou no único... Nada me ofende. Exatamente o que você falou você é que me tira do sério. Rafinha, prazer ter você com a gente. Você tem uma oportunidade de conversar um pouco com a gente sobre esse tema. É um tema que eu acho que é polêmico, gera bastante discussão. Então, a palavra é tua. Eu acho que eu posso falar aqui o que Pode, fica à vontade. Eu tive muita dificuldade, que foi o seguinte: desde que começou esse papo todo sobre comédia, sobre os limites da comédia, se falou muito pouco sobre liberdade de expressão. E sempre eu fui muito acusado de... Eu luto pela liberdade de expressão porque eu quero o direito de poder ofender o próximo. Porque eu quero o direito de poder falar o que eu quiser para poder xingar. E absolutamente não é essa a discussão. A discussão é muito mais profunda. É uma discussão sobre liberdade. Essas ferramentas como injúria, difamação, elas inevitavelmente são usadas para cercear o direito do outro falar. E isso acontece muito na comédia, principalmente na comédia que eu faço, que é um humor de cara limpa. O que eu faço eu sou o Rafinha falando aquelas coisas. Então se confunde muito o que é ironia, o que é sarcasmo, o que é a minha própria opinião, ainda mais nesses veículos como o Twitter e tudo mais, onde você pega uma frase, né? E simplesmente coloca essa frase muitas vezes descontextualizada num jornal, numa revista. Então a gente está num momento que essa discussão é extremamente importante e eu sou um defensor da minha classe.
Eu quero que a gente tenha liberdade para poder dizer, eu sou sindicalista, eu sou a CUT da comédia. Stalin. Entendeu? Eu quero que a gente seja livre para poder dizer absolutamente o que a gente pensa, ou as ironias, ou ironizar aquilo que a gente não necessariamente pensa, mas quer expressar. Eu acho que a gente está num momento onde liberdade de expressão está tolhida. Principalmente tolhida, uma palavra que o Adriles usa bastante. Ninguém imaginou que um comediante usaria a palavra tolida. Fui eu que te ensinei. Obrigado. Foi o Adriles que me ensinou essa palavra. Rafael Bastos. Pode falar. Vamos à polêmica. Ontem aqui eu te defendi, realmente você não fez nenhum tipo de ilação direta em relação à possibilidade dele ter sido assediador, mas em relação ao fato de ter dito que que traiu a mulher e se sentia terrivelmente culpado por isso. Aí você fez uma alegoria comparando, sei lá, um nazista que fala de 48 pessoas que matou e se sente terrivelmente, ou seja, se colocou no lugar de vítima. O que você acha que leva um juiz ou uma juíza a inferir o seu subconsciente como se fosse a sua intenção de querer atacar uma pessoa e ofender a pessoa como se fosse um assediador? Você não acha que isso é perigoso, que o politicamente correto está entrando exatamente nos meios da justiça? E aí, quando entra na justiça, você não tem o que fazer. Ou seja, você só tem que se calar e apagar o vídeo, como foi o seu caso. Vou te falar o seguinte, eu obedeço, obviamente eu obedeço o que me a justiça manda, né? Não tem absolutamente como eu não mentir, até porque eu teria que pagar R$500 por dia, que é o salário de um mês do Adriles na Jovem Pan. É isso aí. Em um dia eu concordo. Então, assim, o que eu acho sim, eu acho triste isso, e eu dependo muitas vezes desses processos, em que mão cai esse processo, porque um juiz me dá ganho de causa, como já me deu diversas vezes, eu já ganhei muitas dessas causas. Em outros momentos eu perco ela. É muito ruim que a liberdade de expressão esteja na subjetividade de uma pessoa, muitas vezes, entendeu? Porque nós não temos o que nos Estados Unidos a gente tem, que é a tal da primeira emenda, onde você pode falar absolutamente o que você quiser, e obviamente tem lá as medidas cabíveis de justiça, mas se eu conto essa história, que um vídeo desses que eu postei, ele foi derrubado pela justiça. Condenado de antemão, né? Por exemplo, em outro país... Mas não tem processo civil nos Estados Unidos para mas tem um processo. Não tem? Aqui não tem. Nunca vai ganhar. Absolutamente nenhum. Os Estados Unidos nunca perderiam um processo desse, nunca me mandariam tirar um vídeo desse. Só o cara entrar com um processo judicial contra mim seria ridículo, ele seria ridicularizado. Então as pessoas não se dão conta disso. Nós estamos no começo dessa discussão, entendeu? A comédia, esse tipo de humor que eu faço, nasceu aqui há pouco tempo, não faz muito tempo. Então essa discussão, ela começa agora. Daqui a 20, 30 anos vai ser ridículo como hoje é nos Estados Unidos. Sim. Infelizmente eu sou a bucha de canhão, eu e a minha conta do Banco do Brasil. Primeiro cancelado isso. Mas ok, se eu tiver que pagar, pagarei, desde que meus colegas tenham liberdade no futuro de poder dizer o que eles pensam. Bonito, tem um sacrifício. Eu penso muito no próximo, né, Joel? Eu sou uma pessoa de um coração imenso. Rafinha, mas já existia alguma animosidade entre você, por exemplo, e o Márcio Smelling? Porque, por exemplo, o Danilo, ele explicitou ali, em vários tweets que ele colocou, que já havia uma rixa anterior entre eles, enfim. Quem acompanha mas aí a aspiração da cabeça do Danilo. Não tenho absolutamente nada contra o Márcio Smelling. Inclusive, acho que o trabalho que ele fazia na Rede Globo era muito legal. Concordo com o Adriles, eu ouvi o Adriles falar isso não uma, duas vezes, mas toda vez que você manda o Adriles falar, ele fala a mesma coisa, que ele carregava a bandeira do humor politicamente correto, e concordo plenamente. Isso. Mas você acha que isso tem a ver? Estou falando, me respeita. Fala, você acha que essa bandeira do politicamente correto, né, que é uma bandeira que você não carrega, tem a ver com esses processos que ele está movendo contra você e contra o Danilo? Tipo que um recado, um ressentimento contra aquilo que vocês lutam contra? Não, eu acho que ele tá caindo, morrendo e atirando para cima. Onde ele pode atirar nesse momento. Ele quer provar a inocência dele e, obviamente, atirar nos seus detratores. É isso que ele está fazendo. Agora, Rafinha, provavelmente ele vai ser inocentado dessa história. Ele demorou para fazer isso, né? Porque se você for analisar o início da história, ele foi um cara muito passivo. Agora você imagina que confuso na cabeça desse sujeito, um cara que lutou
com o seu humor contra todas as injustiças que ele mesmo descobriu que talvez, supostamente, ele Ele é a pratique. vítima do politicamente correto. E não, Então, vão ter piedade nenhuma dele nesse momento de atacá-lo, né? Mas deixa eu fazer o advogado do diabo, Rafinha. faça. Suponha que o Márcio Smelling é inocente. Ok. Inocente, mentiram contra ele, queriam derrubar ele ali. E agora ele se vê sendo difamado, ridicularizado por todos os lados, você meio supondo, já que é óbvio que é verdade, esse criminoso aí tá se fazendo de não vítima. coloque palavras tá na se minha fazendo. boca. Não, mas não é porque o assassino matou 48, ai, como eu sofri por isso. Então, quer dizer, supondo meio que o cara tá ali numa situação de alguém que fez coisas erradas. O que ele faz? Como é que um cara desses se defende perante uma opinião pública que tá massacrando com pessoas famosas zoando em cima? Eu acho que ele tem todo o direito do mundo de fazer o que ele fez, de processar. Posso te falar o que eu acho? Ele, como colega de profissão, acho ridícula a atitude de processar um comediante. Fala mal, você confrontar a verdade, você me ridicularizar, responder com humor, porque se ele é um cara tão inteligente, poderia responder de maneira hilária e sair por cima de tudo isso. O que ele está fazendo é um erro. Acho errado ele processar um colega, ele tem direito como cidadão de fazer isso. Eu acho a atitude equivocada. Quem sai perdendo é ele. Se você olhar em todos os comentários de todos os lugares, o comentário é o mesmo. Esse cara tá louco e tá atirando pra tudo que é lado. E outra coisa, a gente vê em muitos casos de assédio, de abuso sexual, que muitas vezes o sujeito é inocentado e nem por isso ele é inocente. Então, mas o Rafinha... Rafael, Então, se ele vai ser inocentado pela justiça ou não, eu não sei. Agora, se a verdade é... A verdade muitas vezes não combina com o que a Mas, justiça Rafinha, acaba como é que a decidindo. gente soluciona essa questão? Porque o que você está Mata, dizendo... né? Mata. Mata o Além além de matar. Mata ou prende. Além de matar, porque o que você está dizendo, basicamente, é o seguinte: você quer liberdade de expressão, e no seu ponto de vista você está defendendo isso, para quem é humorista, para quem possa fazer humor de uma maneira leve, tranquila, e o humor, basicamente, é isso que você está dizendo. Só que não existe isso na nossa Constituição, não existe isso... Todo humor é ofensivo e crítico de alguma na forma. nossa linguagem jurídica, vamos dizer assim, né? Como é que a gente soluciona isso? Que tipo de tipificação poderia haver? O que você pensa de solução para isso, para que vocês possam fazer um humor sem aquele pé atrás? Eu não tô única e exclusivamente defendendo o meu direito de fazer humor. Eu defendo o direito de você falar absolutamente o que você quiser. Eu acho que você não tem que ter absolutamente nenhum cerceamento de liberdade. Mas isso pode levar a violência, isso pode levar a um crime. Adivinha só, as interpretações que são dadas para o que é dito, também há uma responsabilidade daquele que interpreta. É importante a gente... Eu gostaria de viver numa sociedade madura o suficiente para que eu não precisasse ser babá de ninguém, para que as pessoas pudessem ter as suas opções ou se deixar incitar por quem quiser. Eu sou contra, porque a gente entra em subjetividades. Se o Rafinha foi ofensivo, se não foi ofensivo, se o fulano foi racista ou não foi racista, a gente entra em subjetividades e dá o poder para um juiz de decidir o que é certo e o que é errado. Mas tem que ter um liberdade, limite, né? não tem que ter limite Mas nenhum. Deixa eu dar um exemplo, Liberdade é plena ou não existe. Mas é injúria e difamação. Aqui, Deixa eu dar um exemplo. injúria Deixa eu dar um exemplo. Peraí. Deixa- Que limite? Deixa eu dar um exemplo aqui. William Bonner chega no mesmo Jornal tenho limite. Nacional. Eu vou te William falar. Bonner chega no Jornal Nacional e diz: Rafinha Bastos é um assassino. E aí? Eu digo, eu vou nas minhas redes e digo, não sou Suas redes, mas daí, e se você não for você famoso, você for alguém Tem a que nem questão suas da redes comunicação têm. da projeção. Primeiro o Ele seguinte, fala Joel, da William Bonner reverberação do que ele nunca fala. faria isso. É óbvio porque que não ele faria, mas tô dando um Ele é um exemplo. sujeito excelente e gato. Mas tem cara Importante de tá pastel, destacado. segundo o Bolsonaro. Tem, não acho que é muito transante. Não parece que a testosterona tá bombando. Mas quem sou eu para falar da sexualidade do William Bonner? Eu vou te falar o seguinte, existem responsabilidades. Eu quero que uma sociedade madura o suficiente para olhar para o William Bonner e falar, você é um idiota por dizer isso aí. Eu quero que tenha uma sociedade Mas daí- madura para dizer... mas eu não acho que... É a reverberação da liberdade, é contra, Em muitos contra e momentos eu sinto que o poder do Estado é importante. E especificamente Mas é no limite. na Tem que ter questão um da limite. liberdade de expressão. Porque se você tolhe essa liberdade, essas coisas aparecem em algum lugar. Então a partir de agora não se pode mais fazer apologia ao nazismo. Sabe o que acontece? Nascem os movimentos paralelos na Deep Web, incita a raiva, incita o ódio. Você censura é pior. Eu quero que as pessoas
tenham liberdade para dizer o que pensam, Rafael. até para eu poder me associar com essa pessoa ou não. Porque Rafael inevitavelmente lá eu vou na frente e eu descubro que o cara é racista, o cara é homofóbico, eu não Deixa eu quero te conviver colocar. com essas pessoas. Deixa eu te colocar no paredão. Não sou amigo eu do vi Adriles. o seu show domingo, o seu show e do Maurício Meirelles. Ok. Eu descobri uma coisa, vocês são muito melhores, muito mais engraçados no show. E confrontados com essa pergunta de alguém da plateia, vocês falaram: ah, é porque na vida midiática a gente tem um certo cerceamento de produtor, o produtor que fala, a direção que fala, são várias pressões. Ou seja, eu te fiz um elogio torto, falando que você é muito talentoso no show, mas te chamei subrepticiamente de cagão. De cagão. Ou seja, você disse, não literalmente, Tá bom. como eu falei que você disse, mas Ok. disse subrepticiamente, Ok. você tem medo de aparecer na televisão Não, e não. ofender alguém e acontecer de uma juíza maluca Primeiro, te proibir. primeiro. Então qual que é o limite do seu humor Primeiro. na mídia e qual o seu deslimite no show? Quem falou isso não fui eu, foi o Maurício Meirelles, que é um grande covarde. Mentira, Maria. não é verdade. Meu amigo, eu amo muito ele. Não tô falando, eu concordei com ele. O que eu tô te Pois dizendo, é, eu o que eu lembro, tô você dizendo é o seguinte, concordou. concordo plenamente. Quando você trabalha numa empresa, você necessariamente obedece ao editorial dessa empresa. Eu não posso sair como um maluco Mas limita o humor, é uma elogiando o Lula na Jovem Pan. Em algum momento minha casa vai cair. Então assim, é o que eu tô te Será? falando. Mentira! Eu faço Joel isso todo aqui, o dia. Joel todo Eu dia faço faz isso isso. todo É. dia, pô. Você vê o Joel, Ele é que é o maior embaixador da reaça, China, é considerado esquerda na Jovem Pan. Então, assim, Boa, Rafinha. o que eu vou Boa. te falar é o seguinte: quando você trabalha para alguém, você acaba inevitavelmente batendo as ideias. Por isso que eu tive uma dificuldade muito grande de emplacar. Eu trabalhava muito bem naquele lugar protegido ali do CQC, onde eu tinha a figura do cara que realmente falava as coisas que ninguém falava e tudo mais. Quando eu tenho um patrocinador, quando eu tenho uma permuta que seja, então tinha razão, você os foi caras ser vão cagão. encher meu saco. Eu não sou cagão, eu descobri que existe lugar pra falar certas coisas. Eu não deixo de falar certas coisas, eu não deixo de falar as coisas que eu penso. Eu só encontrei o lugar correto pra dizer. Muito bem. Olha, obrigado pela tua participação aqui Que no isso, Morning, cara. Foi bom pra Dirigi caramba. 40 minutos pra chegar Você aqui e falei deixou- 12. Mas tudo bem. Menos que 8 minutos. Você aqui. deixou o Adriles numa situação crítica. Não, depois ele de concordou tudo que comigo. aconteceu. Fiz Não, tô fake brincando.